Pode chegar, que essa história contemporânea já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho, apresentando Ciência e Sociedade no século XIX. Avanços da tecnologia, luta pela cidadania, direitos e desigualdades sociais, socialismo, anarquismo e movimento operário, revolução proletária e Comuna de Paris. Avanços da tecnologia. Grande parte das descobertas tecnológicas da Revolução Industrial do século XVIII foram frutos de experimentos empíricos, isto é, sem a perspectiva científica. Tinham o objetivo de aumentar a produtividade, sem a preocupação de compreender a natureza dos eventos e fenômenos. Mas a eficiência das máquinas logo chamou a atenção dos cientistas, que se dedicaram ao melhoramento de máquinas com aplicação no transporte e na comunicação. Com o avanço das teorias científicas nas universidades e de sua comprovação experimental, muitos aspectos antes obscuros da vida cotidiana passaram a ser explicados pela ciência. Vieram grandes descobertas e invenções, como a motocicleta, produzida em 1885, assim como o primeiro carro movido a gás. O telefone, inventado por Alexander Graham Bell em 1892. O desenvolvimento da ciência e o avanço das descobertas científicas promoveram amplos impactos na vida do ser humano no século XIX. A vida ficou mais rápida, confortável e eficiente. Postura científica no século XIX. Cientificismo é uma atitude tomada por pesquisadores que atribuem à ciência um nível de entendimento superior a todas as outras esferas, como a religião e a tradição, e a capacidade de orientar, controlar e prever o comportamento humano e definir princípios e valores. Crença no progresso social. Estudos das sociedades, teoria da evolução, busca de uma forma de controle das sociedades. Veio a teoria do darwinismo social, sempre numa perspectiva do desenvolvimento científico. O darwinismo social é a teoria da evolução da sociedade. Recebe esse nome por se basear no darwinismo, que é a teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin no século XIX. O darwinismo social acredita na premissa da existência de sociedades superiores às outras. Nessa condição, as que se sobressaem física e intelectualmente devem se tornar as governantes. Por outro lado, as outras, menos aptas, deixariam de existir porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Assim, elas entrariam em extinção. Luta pela cidadania. As revoluções que ocorreram na Europa entre 1789 e 1848 removeram os obstáculos que impediam o desenvolvimento da indústria e do capitalismo. Formou-se, assim, a antagônica relação entre o povo, proletariado, e a burguesia, uma dicotomia que vem desde a Revolução Francesa e se intensificou durante a Revolução Industrial e a Primavera dos Povos. Essa relação antagônica seria tanto resultante quanto resultado do desenvolvimento industrial associado ao capitalismo.
Nesta dinâmica social, o proletariado versus a burguesia teriam uma distinção em função da exploração da mão de obra do trabalhador, das intensas desigualdades sociais que surgiram em virtude dessa relação e a má qualidade de vida da população, sobretudo do operário. Na imagem à direita do vídeo fica muito clara essa condição de vida deteriorada. A miséria era uma característica dos bairros operários do século XIX. Significa dizer que a população vivia muito mal. Capitalismo e proletariado. Ao longo da Revolução Industrial, o trabalho humano foi sendo substituído ou regrado por máquinas, e o trabalhador se tornou um operador, um apêndice das máquinas. Assim, o capitalismo foi responsável pela mecanização da produção agrícola, pelo êxodo rural de camponeses pobres, pela intensificação do trabalho operário nas fábricas e, claro, pelo crescimento da população urbana. O ritmo da vida e do trabalho deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza e passou a atender às necessidades da produção. O uso em grande quantidade de mão de obra infantil ganhou contornos de naturalidade durante o século XVIII e XIX. Entre 1800 e 1851, por exemplo, a população da cidade inglesa de Liverpool passou de 77 mil para 400 mil habitantes. A falta de estrutura para comportar todas essas pessoas causou a deteriorização das condições de vida e de habitação. Os custos sociais do capitalismo. Nos centros urbanos, as festas religiosas, os casamentos, os festivais de colheita, ocasiões que garantiam o contato e a solidariedade entre as pessoas, desapareceram ou foram limitados pelas longas jornadas de trabalho estabelecidas nas fábricas de 14 a 16 horas por dia. Não havia férias. Sem acesso à cidadania, houve proibição de associações operárias. O voto era censitário, ou seja, de acordo com a renda do trabalhador. O Estado não intermediava a relação patrão-empregado. Havia ausência de legislação trabalhista e a forte e livre exploração da mão de obra, de homens, mulheres, crianças, idosos. Essa dinâmica colocou em prática um sistema de manutenção do poder da burguesia, da priorização constante do seu lucro. Direitos e desigualdades sociais. Diante da pobreza desesperadora, do desemprego crescente e da degradação de suas condições de vida, entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, cerca de 55 milhões de pessoas emigraram da Europa para outros continentes, principalmente para a América. Foi uma das maiores ondas de migração da história. A Europa, após revoluções liberais, estabeleceu regimes, governos liberais, com igualdade de todos perante a lei, pelo menos em teoria, liberdade de expressão e liberdade de reunião. Mas haviam grandes contrastes
como, por exemplo, o capital, desigualdade social e econômica, contrastando com a nobreza associada à burguesia, que formaram uma nova elite econômica. Nesse cenário, aumentava a distância entre ricos e pobres. Os direitos e as liberdades individuais não alcançavam todas as classes sociais. Um exemplo disso era a aplicação das leis, que variava conforme a classe social do réu e da vítima. As lutas pela ampliação de direitos. A ampliação de direitos foi lenta e ocorreu de forma diferente e gradual nos países europeus. O direito ao voto e à participação política se tornou a bandeira de luta mais significativa entre o proletariado. Voto e participação política. O voto era censitário e de acordo com a escolaridade. Assim, haviam cidadãos com direitos políticos e população excluída da política, que era a maioria. A conquista do voto universal foi apenas masculino e aconteceu em momentos diferentes em vários países. Nos Estados Unidos, em 1828, na França, 1848. Na Inglaterra, isso só aconteceu em 1918. Na Alemanha, em 1871 e na Itália, em 1912. A exclusão feminina foi uma grande característica dessas sociedades. Exclusão da política, dos negócios, do trabalho e dos direitos jurídicos. Houve restrição da mulher às responsabilidades com a família, com o lar e ao espaço doméstico e privado. Socialismo, anarquismo e movimento operário. O socialismo moderno foi concebido após a Revolução Francesa, com a ideia de instaurar uma república socialista igualitária na França. Nesse sentido, foram criados projetos de socialismo no século XIX. Surgiram em decorrência das sociedades industriais e seus problemas, desigualdades e exploração dramática do trabalhador. Uma das primeiras propostas foi a ideia de Robert Owen, que defendeu um sistema econômico baseado em cooperativas de trabalho, escola e moradia. Uma outra proposta surgiu de Saint-Simon, que propôs uma administração coletiva da economia e também na política. Mas o grande debate se deu com Karl Marx e Friedrich Engels. Juntos, eles propuseram um modelo baseado na relação de classes, ou seja, na antagônica relação entre a classe dominante, dona dos meios de produção, a burguesia, e a classe dominada, os trabalhadores, o proletariado. Eles defenderam a ideia de uma revolução socialista, que consistia na superação do capitalismo, e isso dependeria de uma tomada de consciência do operariado sobre a exploração a que estava submetido e a condição necessária para a expropriação dos meios de produção das mãos da burguesia. Anarquismo e movimento operário. O anarquismo era uma teoria política que defendia o fim do Estado e da sua autoridade. O termo anarquismo tem origem na palavra grega anarquia, que significa ausência de governo. Representa o estado da sociedade ideal em que o bem comum
resultaria da coerente conjugação dos interesses de cada um. No século XIX, o anarquismo surgiu como uma alternativa para mobilizar o movimento operário e fez grandes críticas, como o Estado seria uma instituição autoritária e opressiva, responsável por tolher a autonomia dos indivíduos. Considera o Estado uma intervenção catastrófica, submetendo a maioria à vontade de poucos, e repudiava até mesmo uma revolução que levasse à formação de qualquer organismo com poder coercitivo sobre os indivíduos. O anarquismo tinha algumas premissas, como a defesa dos direitos dos cidadãos, a luta pelas liberdades individuais, a substituição do Estado por formas livres de cooperação mútua, a construção de uma sociedade formada por comunas independentes, nas quais todas as decisões seriam tomadas diretamente pelos cidadãos, por meio da autogestão, que na prática significa a administração de um empreendimento pelos seus membros, por meio de uma democracia direta na qual não há hierarquia e todos participam em igualdades de condições. Revolução Proletária e Comuna de Paris. Karl Marx: acreditamos que para romper com o modelo capitalista, que explora e determina a pobreza do trabalhador, é necessário que a classe dominada, isto é, o proletariado, tome o poder definitivamente. Frederick Engels. Por isso, os trabalhadores precisam adquirir consciência de sua condição e de seu poder de transformar a sociedade, realizando uma revolução proletária para abolir a opressão capitalista sobre a classe operária. Assim, a revolução proletária é uma revolução classista, em que o proletariado tenta ocupar a posição de classe dominante, subordinando outras classes mediante a sua tomada do governo. Seu objetivo é transformar o Estado burguês em um Estado operário. O Estado socialista proposto seria acabar com a sociedade burguesa, e então a classe operária seria responsável por instituir e liderar um Estado socialista com base na propriedade coletiva dos meios de produção. O Estado socialista seria provisório e teria o papel de destruir todos os instrumentos de dominação de uma classe sobre a outra, como o direito, a religião, a política, o exército, o capitalismo e o próprio Estado. Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi a primeira tentativa da história de criação e implantação de um governo socialista. Teve início com a Revolução Proletária na capital francesa, durando de 18 de março a 28 de maio de 1871. O novo governo determinou a ocupação de fábricas abandonadas, proibiu o trabalho feminino e infantil e garantiu o sufrágio universal. Porém, ficou restrito a Paris. O contexto político. A derrota dos franceses para os prussianos e a prisão do imperador Napoleão III abriram espaço para a formação da Segunda República na França. Em 1871, foi organizado um governo provisório liderado por Adolphe Thiers,
que buscou apaziguar os ânimos após a guerra, propondo uma aproximação com a Prússia. A população não aprovou, pois desejava uma retaliação. Com apoio da Guarda Nacional, os operários revoltaram-se e tomaram o poder em Paris, obrigando o governo provisório a instalar-se em Versalhes. Os integrantes da Comuna formavam um governo popular constituído sobretudo por operários. Seus membros eram escolhidos por sufrágio universal e tentaram realizar reformas com o intuito de reduzir as desigualdades sociais. Em maio de 1871, as tropas fiéis ao governo provisório invadiram Paris e destruíram a Comuna. Durante a Semana Sangrenta, entre 21 e 28 de maio de 1871, as tropas do governo massacraram milhares de pessoas, incluindo crianças e mulheres. Por isso, Karl Marx nos deixa uma importante ideologia: trabalhadores de todo o mundo, univos.